Olá, boa tarde. Pela primeira vez, o Supremo Tribunal Federal realiza uma audiência pública para debater a amplitude e o cumprimento de decisão já tomada pela Corte. A audiência de hoje foi convocada pelo ministro Gilmar Mendes com o objetivo de debater a fiscalização do sistema penitenciário, a superlotação carcerária e a substituição da prisão preventiva pela domiciliar para mães e gestantes presas e responsáveis por pessoas com deficiência. A audiência pública é um dos destaques de hoje. Vamos aos outros. CPI da Covid. Ministros do Supremo Tribunal Federal decidem sobre quebra de sigilo de pessoas convocadas. Decano do STF, ministro Marco Aurélio, completa 31 anos na Corte. Participou de vários julgamentos de grande repercussão e foi relator de ações que discutiam temas importantes, como a interrupção da gravidez no caso de fetos anencéfalos. E ainda, Supremo na Semana. No primeiro episódio do podcast, ministro Luiz Fux fala sobre a importância das sessões extraordinárias de curta duração no plenário virtual. O ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu as quebras dos sigilos telefônico e de mensagem aprovadas pela CPI da Covid para acessar dados de 2 servidores do Ministério da Saúde. Com a decisão, a CPI não poderá levantar dados de Flávio Werneck, que foi assessor de Relações Internacionais do Ministério da Saúde, e de Camille Jareta Sacchetti, ex-diretora do Departamento de Ciência e Tecnologia. Barroso afirmou que o afastamento dos sigilos nos 2 casos não foi devidamente justificado pela CPI. No fim de semana, o ministro Alexandre de Moraes decidiu manter a quebra dos sigilos da coordenadora do Programa Nacional de Imunização, Franciele Francinato. O ministro entendeu que a CPI não cometeu irregularidade. Também foram analisadas a quebra de sigilo do ex-ministro Eduardo Pazuello, do ex-ministro das Relações Exteriores Ernesto Araújo e da secretária de Gestão do Trabalho e da Educação do Ministério da Saúde, Maiara Pinheiro. A consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis, traz as informações sobre as decisões. As análises se deram em 3 mandados de segurança que foram apresentados no STF pelo ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, pela secretária do Ministério da Saúde, Mayra Pinheiro, e pelo ex-ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo. Todos são contra a quebra de sigilo telefônico e telemático determinada pela Comissão Parlamentar de Inquérito, que é presidida pelo senador da República, Omar Aziz. Os pedidos do ex-ministro da Saúde e da secretária Mayra Pinheiro foram analisados pelo ministro Ricardo Lewandowski. Ele esclareceu que as comissões parlamentares de inquérito têm poderes de investigação próprios das autoridades judiciais. Portanto, estão autorizadas a pedir diligências, tomar depoimentos, inquirir testemunhas e requisitar informações e documentos de qualquer natureza. O ministro negou os pedidos de suspensão da quebra de sigilo. Na decisão, ele destacou que as apurações de natureza política não precisam estar exaustivamente fundamentadas e considerou legítimas as medidas de investigação tomadas pela CPI da Covid, que tem o objetivo de apurar eventuais falhas e responsabilidades de autoridades públicas ou até mesmo de particulares por ações ou omissões no enfrentamento da pandemia da Covid-19. Advertiu na decisão que as informações apuradas devem ficar sob sigilo e não poderão ser divulgadas. O ministro Alexandre de Moraes também negou o pedido de Ernesto Araújo e lembrou que os direitos e garantias individuais não podem servir de argumento para afastar ou diminuir a responsabilidade política, civil ou penal. Para o ministro, a CPI apura fatos de grande interesse público e tem respaldo constitucional para determinar a quebra de sigilo bancário, fiscal, telefônico, telemático e de dados em geral. Em razão do sigilo das informações, os dados apurados só poderão ser acessados por senadores que integram a CPI. No último domingo, o decano do STF, ministro Marco Aurélio, completou 31 anos como integrante da Corte. Prestes a se aposentar, ele deixa um legado de uma atuação técnica na participação de grandes julgamentos. O ministro foi responsável por dar mais transparência ao sistema de justiça ao sancionar a lei de criação da TV Justiça.
Já são 31 anos de dedicação à justiça brasileira na cadeira da mais alta corte do país. Marco Aurélio tomou posse no dia 13 de junho de 1990 e, desde então, faz história na Suprema Corte. Graduado em Direito e mestre em Direito Privado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, passou pela Advocacia, Ministério Público do Trabalho e Justiça do Trabalho até chegar ao Supremo Tribunal Federal. O ministro Marco Aurélio ocupou a presidência do STF entre 2001 e 2003 e, nesse período, exerceu interinamente a presidência da República por 5 vezes. No STF, participou de vários julgamentos de grande repercussão e foi relator de ações que discutiam temas importantes, como a interrupção da gravidez no caso de fetos anencéfalos. Além disso, o ministro Marco Aurélio destacou pontos importantes na Lei Maria da Penha para considerá-la constitucional. Ele também foi relator dessa ação. O ministro Marco Aurélio é um defensor de que a execução da pena não deve ser antecipada. Ele foi relator das ações que questionavam se a prisão deveria ocorrer após decisão da segunda instância. O posicionamento dele é de que a prisão só deve ocorrer após trânsito em julgado, ou seja, quando não há mais possibilidade de recurso. Durante a pandemia do coronavírus, uma crise sanitária sem precedentes, o ministro foi relator da ação que discutia a competência dos entes federados para legislar sobre medidas de combate à doença. Ele entendeu que municípios, estados, Distrito Federal e União têm autonomia legislativa, como determina a Constituição Federal. Há de ter-se a visão voltada ao coletivo. As providências não afastam atos a serem praticados por estados, Distrito Federal e municípios, considerada a competência concorrente na forma dos artigos a que me referi, 23 e 24 da Constituição Federal. O ministro Marco Aurélio deixa o Supremo no dia 5 de julho, uma semana antes de completar 75 anos, idade para se aposentar compulsoriamente conforme a legislação. Veja a seguir os detalhes da audiência pública realizada no Supremo Tribunal Federal sobre o sistema penitenciário brasileiro. Eu volto em instantes. A Constituição é um termo jurídico talvez o mais importante dos conceitos do direito, uma vez que significa norma superior a todas as outras e que regula o modo pelo qual as leis serão feitas e como será conduzido o direito em uma determinada sociedade. A Constituição de 1988 teve um grande avanço nos direitos e garantias fundamentais e ficou conhecida como Constituição Cidadã. O Supremo Tribunal Federal realiza hoje a audiência pública do monitoramento prisional. O encontro por videoconferência tem o objetivo de avaliar o cumprimento de decisões do Judiciário, no sentido de reduzir a superlotação dos presídios, além de verificar outras situações em que direitos constitucionais dos detentos são desrespeitados. Quem acompanhou e traz as informações ao vivo para a gente é a repórter Manuela Rolim, com quem conversamos agora. Boa tarde, Manuela. Oi, Cadu, muito boa tarde para você também, boa tarde a todos que nos acompanham. Olha, Cadu, até o momento já falaram na audiência ministros, defensores públicos, conselheiros e também deputados federais. Entre eles, o deputado federal Alberto Neto falou sobre sua experiência como policial militar no estado do Amazonas e sobre a criação da Frente Parlamentar para discutir o sistema penitenciário brasileiro. O também deputado federal Rafael Mota destacou a importância da audiência e a necessidade de discutir mais sobre esse assunto na Câmara dos Deputados. Ele disse, por exemplo, que em 6 anos como parlamentar nunca viu nenhuma discussão sobre esse tema dentro do Congresso Nacional. Mais cedo, o ministro Gilmar Mendes, que convocou essa reunião, disse que o sistema carcerário do Brasil é uma verdadeira tragédia ignorada por autoridades. Nós vamos acompanhar tudo agora na reportagem. A população carcerária do Brasil mais que dobra a cada década. Segundo o Conselho Nacional de Justiça, já são pouco mais de 680 mil presos em todo o país. Foi por causa deste cenário que o ministro Gilmar Mendes convocou uma audiência pública sobre o tema.
A reunião, realizada por videoconferência, é a primeira a debater uma decisão já tomada pelo tribunal. A intenção é discutir formas de garantir o cumprimento de um habeas corpus coletivo, que prevê a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, no caso de pais ou responsáveis por crianças menores de 12 anos e pessoas com deficiência, com base no artigo 318 do Código de Processo Penal. O ministro Gilmar Mendes, que convocou a audiência pública, destacou que o judiciário precisa assumir seu papel na tentativa de corrigir um sistema que não funciona. Esta audiência pública trata de uma das maiores tragédias humanitárias da história do Brasil. Um tema extremamente complexo e, ao mesmo tempo, negligenciado pelo Estado e pela sociedade brasileira. Ao invés de recuperar quem se desviou da legalidade, o Estado embrutece, cria e devolve às ruas verdadeiras feras humanas. A ministra Carmen Lúcia destacou que o objetivo do sistema prisional deve ser recuperar o preso, para que ele tenha uma nova chance na sociedade. Aquele que cumpre uma pena, cumpre nos termos do que foi estabelecido constitucional e legalmente. Pena não pode ser considerado um castigo para sempre, um estigma para sempre. Inicialmente, somente grávidas e mães de crianças menores de 12 anos ou de pessoas com deficiência tinham o direito de substituir a prisão preventiva pela domiciliar. Em outubro do ano passado, a segunda turma do STF concedeu um novo habeas corpus coletivo e estendeu o benefício para todos os presos responsáveis por menores de 12 anos ou por pessoas com deficiência. No caso da concessão de ordem para os pais, deve ser demonstrado que se trata do único responsável pelos cuidados do menor de 12 anos ou da pessoa com deficiência. Já em situações de concessão para outros responsáveis, sem ser o pai ou a mãe, deve ser comprovado que se trata de uma pessoa imprescindível para a garantia dos cuidados especiais. Vale destacar que a decisão impede a substituição da prisão preventiva pela domiciliar se o preso tiver cometido crime mediante violência ou grave ameaça ou contra os próprios filhos ou dependentes. Segundo o CNJ, 31 mil presos poderiam, mas o representante da Defensoria Pública da União aponta falhas no cumprimento da decisão. Segundo ele, é preciso esclarecer melhor as situações excepcionais em que o pedido pode ser negado e também tornar obrigatória a realização de uma audiência quando houver dúvidas sobre a documentação apresentada pelo preso. Ocorre que as informações trazidas aos autos posteriormente apontam no sentido de que a decisão coletiva concessiva não teve efeito prático significativo, ou pelo menos o esperado. Outro ponto questionado na audiência foi a aplicação da Recomendação 62 do CNJ, que determina a concessão de prisão domiciliar como forma de reduzir a superlotação carcerária nesse momento de pandemia da Covid-19. Esta superlotação impõe situações gravíssimas e ainda mais agravadas com a pandemia. É corriqueira a distribuição insuficiente ou inexistente de itens de higiene, insuficiência de atendimento à saúde, falta de profissionais, o que é um absurdo. Para a representante do Conselho Nacional de Defensores Públicos Gerais, Fabiola Pacheco, além da superlotação, falta estrutura para o preso. Ela afirma que quase sempre o detento não tem chances de se ressocializar, porque fica exposto às pressões de facções criminosas dentro dos presídios e não recebe apoio, como, por exemplo, oferta de emprego. Esse preso, ele cumpre a sua pena sem nenhum suporte para que ele possa desenvolver qualquer melhora no seu comportamento, para que ele possa sair do sistema prisional, como todos dizem, um cidadão de bem. A audiência vai até o fim da tarde. No final da reunião, o Supremo também vai avaliar a possibilidade de criação de uma comissão de acompanhamento das medidas de implementação desta ordem coletiva e de enfrentamento à questão da superlotação carcerária em todo o país. Para dar continuidade ao assunto, conversamos agora com o conselheiro do Conselho Nacional de Justiça, Mário Augusto Guerreiro, a quem, antes de mais nada, eu dou boa tarde e agradecimento pela presença aqui no nosso Jornal da Justiça, primeira edição. Doutor, boa tarde.
Boa tarde. Eu que agradeço a oportunidade de poder vir aqui tratar desses temas tão importantes para a sociedade brasileira. É claro, doutor, a audiência apenas começou, mas já foram colocadas algumas questões, particularmente em relação à questão da substituição da prisão cautelar pela domiciliar de pais e responsáveis por crianças menores de 12 anos e pessoas com deficiência. Mas já podemos falar que já foram expostos, já foi feita uma radiografia inicial, um esboço pelo menos, em relação às dúvidas que existem sobre esse instituto, sobre essa aplicação? Na verdade, muitos juízes já aplicam, já faziam isso até mesmo antes das decisões da segunda turma do STF. As decisões proferidas pela segunda turma, da relatoria do ministro Lewandowski e do ministro Gilmar Mendes, elas, na verdade, expandiram isso para todas as pessoas que se encontrassem na mesma situação. Mas eu acredito que milhares de pessoas já foram beneficiadas por esse novo entendimento, que é nada mais do que um entendimento humanitário, busca humanizar o cumprimento da pena e, com isso, facilitar a ressocialização do preso após a saída do sistema prisional. A audiência pública, como instituto, ela funciona justamente ela possibilita se passar para a sociedade em um debate, não apenas pelo debate, mas para se expor justamente à aplicação, como o doutor bem disse, que já vem sendo feita por vários magistrados? A audiência pública ela tem vários objetivos, avaliar a situação atual do sistema carcerário, saber quais são os gargalos, os problemas, as dificuldades, tentar discutir soluções para esses problemas. Enfim, é por isso que é importante vários segmentos, não só do meio jurídico, do sistema de justiça, mas também da sociedade que participam ali, e trazem esses subsídios para que o Supremo Tribunal Federal possa prosseguir aí nos seus trabalhos, que vem realizando no sentido de acabar com esse estado de coisas inconstitucional, que foi reconhecido no julgamento da DPF. Olha, um dado que nós temos aqui, doutora, que são 32 mil presos que seriam responsáveis por crianças ou pessoas com deficiência. E se fala em termos de se fazer uma análise individual desses casos. O sistema, ele comporta, é possível agora, ou há necessidade de um desenvolvimento para que isso possa ser feito? Acredito que possa ser feito. Hoje nós temos o sistema de execução penal unificado, é um sistema eletrônico de tramitação processual que permite justamente fazer o rastreamento dessas pessoas que estão no sistema carcerário e que tenham declarado estar nessa situação. O que talvez seja uma dificuldade é conscientizar as pessoas da necessidade de manifestar essa situação aos juízes da execução penal para que eles possam, então, cientes desse fato, darem as decisões concessivas da prisão domiciliar. Que muitas vezes é trazido aos autos, então o juiz não tem como decidir. Então, acredito que uma campanha de conscientização seria talvez o passo mais importante nesse momento. Foi só o início da audiência, doutor. Desejando boa sorte na continuidade dos trabalhos agora à tarde e principalmente na conscientização, na aplicação e no desenvolvimento do acompanhamento desta importante decisão que gerou a convocação desta audiência pública. Muito obrigado, doutor. Uma boa tarde. Boa tarde. Mais uma... E você vai ver a seguir. Superior Tribunal de Justiça determina a reintegração de candidato eliminado de concurso da Polícia Militar por uso de drogas na juventude. Nós voltamos já. Promulgada após o período de autoritarismo, censuras, violações de direitos e morte, que foi a ditadura civil-militar brasileira, a Constituição Federal de 1988 representa um marco fundamental na história do Brasil, pois tem como princípio estruturante um Estado democrático de direito, das liberdades democráticas. O Supremo Tribunal Federal lançou mais um canal de comunicação, o podcast Supremo na Semana. No primeiro episódio, o presidente da Corte, ministro Luiz Fux, afirmou que as sessões extraordinárias do plenário virtual para decisão em temas urgentes ressaltam a importância das decisões colegiadas no STF.
A declaração do presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, foi feita nesse sábado, no primeiro episódio do podcast Supremo na Semana, novo canal de comunicação do STF. Nos permitiu utilizar o plenário virtual para decisões urgentes, com prazo bastante diminuto, o que comprova a possibilidade de utilizar o plenário virtual para o movimento que nós pretendemos de desmonocratização do tribunal como um todo. Ele também falou sobre o julgamento de questões econômicas. Um dos eixos que eu elegi no momento da minha posse foi exatamente o eixo do desenvolvimento econômico do país depois da pandemia. Então, inúmeras questões econômicas serão inseridas e também alguns temas penais que precisam ser pacificados para que as duas turmas assimilem e uniformizem as suas jurisprudências. O podcast Supremo na Semana destaca ainda as últimas decisões e as atividades do Supremo. O conteúdo pode ser acessado pelo Spotify, pelo site ou pelas redes sociais do STF. Todos os sábados, o canal contará com episódios inéditos que vão tratar de temas importantes analisados nos julgamentos e divulgar as ações da Corte. O objetivo é aproximar o público do Poder Judiciário. O Superior Tribunal de Justiça determinou a reintegração de candidato eliminado de concurso da Polícia Militar do Distrito Federal por uso de drogas na juventude. A segunda turma do STJ deu provimento ao recurso especial de um candidato reprovado na fase de investigação social em concurso da PMDF por ter admitido o uso de drogas 8 anos antes do certame. Ao determinar a reintegração do candidato ao concurso, o colegiado considerou o fato dele já trabalhar no serviço público, o longo período desde que teve contato com entorpecentes e a aprovação na investigação social em outro concurso para a carreira policial, no Maranhão. O concurso para o cargo de soldado foi realizado em 2019 e, na fase de investigação social, o candidato admitiu que usou drogas em 2011, quando tinha 19 anos. Em primeiro grau, o juízo acolheu o pedido de reintegração do candidato ao concurso, mas o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios reformou a sentença, por entender que a admissão de policial com histórico de dependência química está subordinada à discricionariedade da administração pública, de forma que o judiciário não poderia rever o ato questionado, salvo em caso de ilegalidade. Nós, entendendo que estas conclusões são incompatíveis com a Constituição Federal, recorremos ao STJ, sustentando que, em primeiro lugar, a Constituição da República não admite penas de caráter perpétuo, ou seja, todo cidadão tem direito a se reabilitar perante o poder público e perante a sociedade. O relator no STJ, ministro Og Fernandes, apontou que, além de o próprio candidato ter admitido que foi usuário de drogas, ele ocupa atualmente o cargo de professor, sem qualquer registro desabonador de sua reputação. Ao restabelecer a sentença, Og Fernandes concluiu que o acórdão do TJDFT, ao reconhecer a impossibilidade de controle judicial do ato que reprovou o candidato, trilhou orientação contrária ao entendimento do STJ, porque ficou demonstrado, no caso, que a administração não se pautou pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. A turma seguiu o voto do ministro relator. Jornal da Justiça de hoje fica por aqui. Obrigado pela companhia. Lembrando que daqui a pouco a gente volta a transmitir audiência pública sobre o sistema prisional brasileiro. Continue com a nossa programação. Até daqui a pouco. Tchau.